já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, o último programa dessa temporada a respeito de Atos dos Apóstolos. E a gente começa o segundo bloco dando presentes para todos vocês. Você gosta de estudar a Bíblia, gosta de entender as curiosidades da palavra e o caminho da salvação? Então nós oferecemos para você a oportunidade de receber de graça em sua casa esta nova série de estudos da Palavra de Deus, Paulo, Mensageiro da Cruz. É um estudo bíblico em vídeo, feito pelo pastor Gilson Brito, e nós estamos felizes em oferecer de presente a você, já que o tema está girando em torno da vida de Paulo. Nessa temporada estamos oferecendo esse presente para você. Entre em contato com a gente pelo telefone que está em sua tela. Nós vamos dar um retorno, vamos cadastrar você e enviar gratuitamente, sem cobrar nenhum centavo para você esse material. Também, se você preferir, em nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, você clica nessa imagem que vai estar no blog, vai abrir ali um local para você fazer o seu pedido e nós vamos enviar para você, tá certo? É o presente do programa para você continuar gostando e amando estudar a palavra de Deus com a gente. Bom, nessa trajetória de Paulo, que aprendeu a desenvolver paciência, aprendeu a ser, não sei se eu estou errado na palavra, resiliente. Acho que é uma palavra meio interessante para esse momento, né? Olhando aqui no final do livro de Atos, olho para trás e vejo tudo que Paulo passou, que homem resiliente, né? E a gente fica feliz por esse personagem bíblico tão extraordinário que foi o apóstolo Paulo. E aí vem na viagem a experiência do naufrágio. Esse naufrágio pegou realmente todo mundo de surpresa. E eu fiquei lembrando aqui da história de Jonas, né? Jogando as coisas no mar para o navio não afundar e mesmo assim não teve jeito, né? Mas que postura teve Paulo, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, essa postura de Paulo diante de um iminente naufrágio, né? Muita gente naquela embarcação perderia a vida, mas Paulo teve uma postura incrível, né? Como é que vocês olham essa experiência de Paulo no naufrágio? Estrategista, né? É. Ele monta uma estratégia, ele pensa nas coisas, ele adverte, ele fala, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Tomou conta do navio. Tomou conta do navio e pela... Ele estava preso, ele era o preso. Ele era o preso, né? Preso. E era o único Isso. com a mente que estava livre, né? Realmente. Me lembra, como a gente até comentou no intervalo, me lembra muito, novamente, como a gente falou na semana passada, muita história de José, né? Ele ganha o favor das autoridades pelas atitudes que ele tem, pela maneira como ele conduz a conversa e pela maneira como ele se porta. E aqui ele ganha também o favor das outras pessoas e vai ganhar também das pessoas na ilha depois por uma série de coisinhas que a gente vai conversar. A maneira como ele se portou diante dos momentos difíceis da vida. E resiliente, né? Você imagina, né? José era um filho preferido, né? Era um menino que tinha um futuro brilhante e foi vendido como escravo. E aí ele tinha um futuro brilhante na casa do Potifar e foi preso. Aí ele tinha um futuro brilhante na prisão, mas aí foi para o faraó. E aí no faraó ele realmente teve um futuro brilhante. Você olha para Paulo, você vê muito disso acontecendo, né? Vai ser o evangelista brilhante, mas aí ele tem problema com a igreja de Jerusalém. Aí ele consegue resolver as coisas, aí tem problema com os judeus, o Sanhedrin, né? com os juízes lá. E aí aí consegue se dar bem com a Agripa, agora vai para Roma e naufraga. Então parece que as coisas vão dar certo e não dão certo, né? Então a gente vê esse paralelo e, como você falou, essa resiliência em permanecer, né? Se comportando de uma determinada maneira. Atos fala que tinha 276 pessoas naquela embarcação e Paulo se levanta e fala assim, fiquem tranquilos, ninguém vai morrer aqui, mas o mar não estava para peixe, eram ondas batendo naquela embarcação. A evidência é diferente. E ele tentou acalmar as pessoas quase como um ato profético ali, né? Olha, quase não foi, né? Olha, desculpa interromper, mas tudo bom? É muito interessante o exemplo que você deu de Jonas, que agora pensando aqui, é o paralelo inverso, né? Porque quando os marinheiros acordam Jonas, o que Jonas diz? Realmente vai todo mundo morrer se não for jogado na água. Me joga. E Paulo aqui não, ele fala assim, não, fiquem tranquilos, ninguém vai morrer. Então é o profeta ao contrário, né? É Jonas ao contrário. Fiquem tranquilos, ninguém vai morrer. Exato. E Jonas, vai todo mundo morrer, me joga na água. Jonas tinha consciência culpada, né? E essa opinião que muda,
está vinculada com essa questão do comportamento, da fé, de saber, de estar controlado, não? Porque tudo estavam descontrolados e ele estava controlado. Ele sabia que finalmente Deus prometeu para ele que ele ia chegar até Roma. E ele sabia, tinha a certeza. O que é interessante, porque muitas vezes a gente conhece a verdade, sabe a verdade, caminha na verdade, mas é difícil acreditar na verdade. Uma coisa é conhecer teoricamente, e a verdade, como professor de teologia, como professores de teologia, a gente lida muito com isso, não? E vocês pensam, vocês que sabem, a gente pensa que a gente sabe muito, a verdade é que a gente não sabe nada, honestamente. Vai lá e fala, mas você tem problemas de fé, você tem algum... É uma questão assim, uma luta que o cristão tem. Mas Paulo aqui está dizendo, olha, Deus falou isso, eu acredito nisso, pronto. Então, tem que estar tranquilo. E essa visão, a gente de fora percebe. É diferente se você vai e fala, olha, eu acho que tudo poderia estar bem. Então, a gente de fora fala, ele não tem confiança, não. Ele não acredita realmente no que está pregando. Mas se você fala, olha, tudo vai estar correto, porque Deus me falou isso, tudo muda. Agora, essa visão impactou esse centurião, que ao começo é muito frio, hein? E Lucas apresenta ele literariamente, dizendo, o nome dele é esse, a companhia dela. Então, isso é. Mas depois, ao final do 27, do capítulo 27, se você me pode ajudar e alguém pode ler, o verso 42, até o 44. O verso 22... Capítulo 42, do capítulo 27, 42 até o 44. Ah, tá, o verso 42 até o 44. O parecer dos soldados era que matassem os presos, não é isso? Isso. Esse era o parecer dos soldados. Isso. É a partir desse ponto, não é? Isso. Para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. No momento, Paulo falou, olha, a gente vai perder o navio, vai perder a comida, mas ninguém vai morrer. E aqui se cumpriu isso. Mas o que para mim é fantástico é que, não é fantástico, é triste ao começo, não? É que os soldados falaram, a gente tem que matar todo mundo. E foi aquele que aparece ao começo frio, distante, entendeu? Ele é culpável, a gente está sendo levado para julgar ele. Agora ele muda de opinião. E ele é quem intervém e fala assim, não, Paulo não pode morrer. E ninguém vai morrer. Então, essa mudança só pode acontecer porque algo aconteceu. Não acontece assim simplesmente porque acontece. Tem uma razão, um resultado. E esse resultado tem que ver com o impacto que a pessoa pode ter num chefe, alguma pessoa que é até distante conosco. Não? Claro. Pensando no caso de José e tantos outros no Velho Testamento e no Novo Testamento também, de pensar que o efeito, obrigado, né? Tem vezes, né? Efeito que a testemunha das pessoas pode ter em outras, a gente nem percebe quão forte pode ser. É verdade. Essa é uma coisa que a gente sempre guarda, né? Sempre a gente tem alguém que se torna um referencial para a nossa vida, né? Que produziu um efeito muito poderoso em nossa vida, né? Eu me lembro de pessoas simples, né? Quando eu era pequeno, criança, e pessoas que não tiveram muito estudo, mas a gente percebia quando subiam ao púlpito para falar, eram pessoas usadas por Deus, produziram um efeito em mim de forma maravilhosa, assim, sabe? Um efeito maravilhoso, que eu me recordo com muito carinho até hoje. Então, realmente, Paulo produziu um efeito muito positivo em todos aqueles que estavam naquele navio, né? A garantia da vida, eu acho que quando todos chegaram na praia, que foram contando, né? Eu imagino aquele centurião arrepiado, né? 274, 275, 276. O centurião também estava lá, né? Imagino que gerou uma emoção ali naquele momento. Agora, eles foram parar muito longe por causa dessa tempestade, desse naufrágio. Eu imagino a angústia de muitos dias à deriva, né? O risco iminente.
e foram parar em Malta. Foi uma coisa assim completamente fora dos planos. Se eles já estavam longe, agora eles estavam muito mais. Não é, pastor? O que eu gosto também de fazer muitas vezes é imaginar o resultado que acontece dentro de uma narrativa. É pensar assim, olha, se você fica molhado, você fica com frio ou não? Ok, está com frio. Se você está dentro da água, do mar, você está com medo ou não está com medo? Estou com medo. Se você chega a um lugar e não tem comido por muito tempo, está com fome? Estou com fome. Então, a gente lê isso para falar, tudo estava bem. Se eles chegaram lá, sem problema, eles estavam nadando porque tinham força, tinham comido muito. Não, a verdade é que é uma questão diferente. Entrar dentro do pensamento ou dentro da história e ser parte dela ajuda para pensar os problemas e as dificuldades que eles tiveram para chegar ali. Chegaram a uma ilha e essa ilha tinha uma característica. No texto grego fala que eram bárbaros, não? Bárbaros. E a palavra bárbaro era um jeito assim pejorativo, muitas vezes, de chamar as pessoas que não falavam bem no grego, né? Porque era bar. Então, era um bárbaro. Então, aqui, Lucas está dizendo, olha, eles chegaram a um lugar de pessoas, talvez, não como os romanos, não como os judeus, mas eles trataram de um jeito bom. Mas, o que acontece é interessante, que Paulo está no fogo, não? Está no fogo. Então, no texto grego diz assim, que uma serpente, não uma cobra, veio e picou ele. Picou a mão. Então, as pessoas de lá, esses bárbaros, eles pensaram que é pela dique, que é a justiça. Algo aconteceu com esse homem. E tinha uma... Ele está sendo punido aí pelos deuses. Isso, porque tinha um mito que falava que tinha uma deusa, que era a deusa Diké. Então, aqui tem um jogo de palavras. E o que acontece é que, finalmente, não acontece nada com Paulo. E se não acontece nada com Paulo, é dizer que ele não está sendo punido pelos deuses. Ele parte dos deuses. E essa percepção muda tudo, porque ao começo eram distantes, mas depois muda tudo. Agora, no capítulo 13, ali acontece outra coisa. Ali Paulo vai falar, não, eu não sou quando estava em Licanoia. Você lembra? A gente já estudou isso. Estavam em Licanoia, eles trouxeram touros, guirnaldas para fazer uma festa, porque os deuses do céu desceram. Ali Paulo fala, não, você não pode fazer isso. Aqui ninguém fala nada. Lucas omite dizer alguma coisa. Por quê? Porque talvez a estratégia do relato era ajudar de algum modo ou outro para que o comportamento deles fosse totalmente positivo. E essa narrativa fica assim inconclusa. Então é interessante pensar que eles chegam ali, eles estão com frio, por isso está o fogo. E vem a serpente. Ele pega ali e todo mundo pensa que ele é culpável quando não é. Pois é, agora eu posso imaginar, pastor Edson, ali o momento, daquele momento de expectativa, as pessoas falam assim, agora ele vai morrer na nossa frente aqui, né? Aquele que aqueceu o nosso coração, que nos deu orientação, e esse homem agora vai morrer pela serpente, não morre e não morre. Penso que eles olharam para Paulo quase como um semideus naquele momento, né? Alguém imortal, né? Porque no naufrágio não morre, na picada da cobra não morre, sobrevive ao julgamento dos judeus. Acho que eles ficaram com um pensamento diferente sobre ele ali. O que eu achei interessante de fazer uma analogia assim, meio talvez distante, né? Mas é como é que um judeu perceberia esse momento da picada da cobra, né? Uma serpente picando, né, o Paulo, né? E depois ela é jogada no fogo e ela morre. Então, eu me lembro muito de Gênesis capítulo 3, né? Então diz lá que o filho da mulher vai pisar a serpente, vai ferir a serpente, e a serpente vai lhe ferir o calcanhar, né? Então você tem uma ferida no calcanhar do filho da mulher, e você tem uma ferida na cabeça da serpente, né? E a serpente então é destruída, mas o filho da mulher permanece, né? E aí a gente vê isso acontecendo com Paulo aqui, em determinado momento. É estranho, né? E ele continua.
E essa resistência de Paulo também é curiosa, né? Ele vai permanecendo, vai permanecendo. E o livro de Atos vai terminar com ele permanecendo. Não tem desfecho a história de Paulo em Atos, né? Ela não termina, né? O que também é extremamente interessante. Talvez Lucas foi até estratégico ou proposital em não falar sobre esse final, né? Tem um conceito rabínico que diz que nada é por acaso. Se uma palavra aparece, aquela palavra não foi usada levianamente, por acaso, ela tem um propósito. Com certeza. Mas olha ali, pensa ali, ele foi picado, ele tinha que morrer, ele não morre. É verdade. A percepção foi uma percepção assim de pensar, olha, ele é diferente. Ele é diferente. Agora, essa pessoa que tinha que morrer vai ajudar uma pessoa que está doente. E a pessoa que está doente aparece ali no verso 8, não, do 28, que estava com febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e tudo isso, era uma pessoa importante, não? Era o principal da ilha. Então agora, essa pessoa que foi curada. que foi picada, não aconteceu nada, agora ele é o curador, quem vai curar, não? Então, ali nós percebemos que a percepção deles é verdade, eles estão vendo que os locais da ilha, não? Que ele é uma pessoa diferente. Era um homem de Deus, né? Um homem de Deus, sim. O respeito que ele passou a receber cada vez mais por ser um homem de Deus, né? Amigos, vamos para mais um intervalo e já já a gente volta com a última parte do tema dessa temporada, que é finalmente Paulo chegando a Roma. Nós voltamos já.